Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A paz do Senhor, irmãos, bom dia, que Deus esteja abençoando sua vida. Hoje nós vamos ter um estudo baseado num sermão do Spurgeon, e nós vamos então refletir ainda sobre a Páscoa. Nós vamos falar de Jesus no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. Nós vamos focar a nossa reflexão hoje nesse texto. Quero lembrar o irmão que é importante o irmão ter uma adoração individual regular, com oração, com leitura da Palavra de Deus, com meditação a respeito da leitura que você fizer. E é claro, Deus vai lhe dar condições para você viver e praticar aquilo que você tem aprendido com Ele. É muito importante o seu relacionamento familiar, e é muito importante também que você mantenha uma comunhão com a sua igreja, ainda que estando fisicamente distante, e que você não se esqueça que você deve aproveitar as oportunidades para testemunhar a respeito de Jesus. Você é um discípulo de Jesus e você está cumprindo a missão dele aqui na terra. Não se esqueça disso. Então vamos fazer a leitura do nosso texto. Nós vamos ler em Lucas, capítulo 22, versos 39 até o 44. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração,
foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus é narrada nos 4 evangelhos. Nós lembramos dessa data de uma forma especial agora, na semana que se passou, mas evidentemente nós não temos dias especiais. Todos os dias são dias que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus a nosso favor, e nós adoramos a Deus em todos os dias. Mas, nesse texto em questão, depois de Jesus ter ceado, ter participado da Páscoa com seus discípulos, ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras, ao Jardim de Getsêmani, e a pergunta que a gente faz é: por que Jesus foi para lá? Será que ele foi para lá porque ele estava para ser preso e ele queria ser preso naquele lugar? É uma questão que a gente precisa refletir um pouco, ok? Jesus, à semelhança de Adão, estava no jardim. Adão no jardim do Éden, onde ele tomou a decisão errada que trouxe o pecado para a humanidade. Jesus, o segundo Adão, também no jardim, mas agora na presença de Deus, ele está se apresentando para se oferecer como sacrifício em nosso lugar, restaurando tudo aquilo que o primeiro Adão havia trazido para a humanidade. Então, sob esse aspecto, o Jardim do Getsêmani é o remédio para curar todos os males e toda a consequência do fruto proibido que Adão e que Eva tomaram lá no jardim. Mas, além dessa relação, nós podemos lembrar da fuga de Davi quando perseguido pelo seu filho, e que ele então, em desespero, tem que fugir e enfrentar ali aquele momento de luta. Então, de uma maneira semelhante, Jesus, filho de Davi, estava ali enfrentando um momento mais difícil da sua vida. Então, Jesus queria que nós compreendêssemos o quanto o pecado é algo grave na nossa vida, e ele age e ele escolhe se oferecer em nosso lugar, e ele mostra todo o peso, toda a dureza do trabalho que ele estava por fazer. Então, Jesus, perfeito, santo, que estava na sua glória, ele abriu mão disso e ele tomou o nosso lugar, e ele então responde para a questão do nosso pecado, dando a sua vida em nosso favor. Então, a sua dor, o seu sofrimento ali eram absolutamente reais, e ele estava ali naquele lugar para dar a sua vida a nosso favor. Mas Jesus, ele escolheu esse lugar, certamente era um lugar de comunhão com Deus. Diz o texto que era como de costume, ele foi para lá para orar, já tinha ido outras vezes, e na verdade era um hábito dele se retirar para orar, para estar na presença de Deus. E os seus inimigos sabiam que ele estaria ali. Os seus inimigos conheciam aquele lugar. Então ele não estava fugindo, amém? Ele não estava se escondendo, pelo contrário. Ele é corajoso, ele foi corajoso quando foi para um lugar em que todos sabiam onde ele estava, e ele foi ali com liberalidade, ele foi ali por decisão sua, por voluntariedade sua, e ele então, nesse texto, o evangelista Lucas narra todas as suas angústias, as angústias vividas por Jesus naquele instante
extremamente dolorosas, principalmente aqui no verso 44, onde diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, não é fácil a gente compreender esse texto. Nós estamos falando de Jesus, que tem uma natureza humana e uma natureza divina, as duas coexistindo em perfeita harmonia, e descrever as questões relacionadas a essa natureza dele nos é difícil, mas nós vamos hoje então refletir um pouco sobre isso. Então, Jesus, a Bíblia descreve ele como um homem de dor e que experimentou o sofrimento. Então, a Bíblia descreve Jesus como um homem que sofreu como nenhum outro homem. Eu me atrevo a dizer que da mesma forma e paradoxalmente não houve na face da terra um homem mais feliz do que Jesus. Por quê? Porque, embora ele tenha sofrido a maior dor que um homem pode sofrer, embora ele tenha enfrentado toda a agonia na sua vida, ele tinha algo que mantinha a sua alegria constante: a comunhão perfeita com Deus. E quando Jesus vai ao Getsemane, é como se essa comunhão começasse a ficar abalada. E o desespero aqui é que parece que a paz saiu de si. E parece que Jesus aqui está enfrentando uma tempestade e aquela calmaria foi embora. Depois dele ter ceado com seus discípulos, ele canta um hino, vai para o Getsemane, e lá no Getsemane não tem hino para ser cantado. Aqui há um desespero de um homem que diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso é uma revelação da sua angústia. Ele está sofrendo, ele está suando e suando gotas de... O seu suor se torna gotas de sangue. Mas ele é um homem que está com a sua alma triste e triste até a morte. Então, o jardim do Éden, em Adão, era um lugar de perfeita harmonia e, por causa do erro, do pecado, se tornou um lugar de dor. E aqui Jesus entra e ele sofre toda aquela dor do pecado que estava para ele ali se oferecer como sacrifício por todos nós. Então, ele não estava com medo da zombaria e nem do que aconteceria com ele na crucificação. Jesus não estava com medo nem pelo fato de que ele estava para morrer. O que o fazia sofrer ali naquele instante é que ele tomava sobre si os nossos pecados. Getsemane não foi um ataque de Satanás contra Jesus. Getsemane não foi algo preparado pelos seus inimigos contra ele. Getsemane foi Jesus escolhendo dar a sua vida por nós, e isso certamente levou a tão deprimente descrição aqui no livro de Lucas. Então, Jesus ora a Deus e clama a ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas as Escrituras nos diz que Jeová, o Senhor Deus, queria quebrá-lo e sujeitá-lo ao sofrimento. Então, o que a Bíblia descreve é que Jesus é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro sem pecado, é o Cordeiro que nunca pecou, mas que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermo, porque por amor ao homem, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, por amor à sua igreja,
ele se fez iniquidade por todos nós. Então, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecador por nós. E é isso que causa a extrema dor acontecida aqui no Getsêmani. Então, aquele pecado que levou a todos os homens morrerem, conforme diz lá em Romanos, é o pecado que agora, pela graça de Deus, foi transferido para Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter o perdão de Deus. Então, Jesus se tornou maldição no nosso lugar. Aqui está o segredo, né, dessa dor que Jesus enfrentou, porque ele estava perto de provar do cálice da ira de Deus, para que a graça de Deus pudesse alcançar todos aqueles que nele crêem. Então, a maldição do pecado estava sobre ele. Então, Jesus estava pronto e estava naquele momento dando os passos finais do plano de redenção de Deus. Aquele plano que nós sabemos o que depois aconteceu. Mas naquele momento, ele era alguém que sofria, ele era alguém que sentiu toda essa dor de experimentar a ira de Deus por causa do pecado. Jesus esteve em um momento mais difícil da sua vida. O livro de João destaca essa dor, lá em João 12, 27, quando ele diz: agora minha alma está perturbada, né? Uma expressão difícil de se ouvir de alguém que anda com Deus. Uma expressão semelhante está em Mateus 26, quando ele diz: ele começou a ficar muito triste e angustiado, né? E aqui de Lucas, que nós já lemos da sua angústia. Essa é a pior dor que um ser humano pode enfrentar, a dor da alma. Uma dor que é muito mais dolorida do que uma dor física, do que uma enfermidade, né? E a causa que ele ficou muito angustiado, a causa pelo qual ele estava naquele sofrimento, é porque naquele momento ele estava recebendo em si o cálice da ira de Deus por causa do pecado. Ele tomou o nosso pecado e naquele instante Deus iria cumprir a sua justiça, trazendo a morte por aquele que é culpado. Ou seja, Jesus Cristo estava dando a sua vida em nosso favor. Muito bem. O apóstolo Paulo, o evangelista Marcos, né, ele diz, né, que ele começou a sofrer profundamente, capítulo 14, verso 33. Então, essa angústia toda não é por causa de uma dor física, mas por causa de uma realidade que ele enfrentou, uma dor na sua alma, no seu interior, porque naquele momento ele começava a sofrer e a receber o juízo de Deus, a ira de Deus sobre a vida dele. Então, meus irmãos, o alívio do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento de dor, qual foi? Foi buscar a Deus em oração. Então, aqui nós estamos percebendo que nessa hora de maior conflito na sua vida, ele recorre à oração e ele se dirige ao Pai. Então, essa experiência que Jesus, que ligado ao Pai, uma comunhão perfeita, uma comunhão absolutamente perfeita, e agora uma comunhão que estava para ser quebrada por causa do pecado, ele vai ao Getsêmani
e ele ora a Deus. E ele clama: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, acrescenta ele: faça-se a tua vontade e não a minha. Então, o mesmo Jesus que estava angustiado, que estava aflito, que estava desesperado, é o Jesus que, cumprindo a vontade e obediência a Deus, ele se apresenta diante de Deus, continua firme no seu propósito de fazer aquilo que Deus havia ordenado. E ele então coloca a sua vida à disposição para poder cumprir aquilo que foi designado, morrer como cordeiro sacrificial em nosso lugar. Muito bem, nós aprendemos com isso a respeito da verdadeira humanidade de Jesus e da sua divindade. Note que se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ter morrido uma vez por todas pela humanidade, pelos salvos, né? Mas por ser Deus, ele pôde fazer isso. Mas ele não poderia ter morrido no nosso lugar se ele não fosse homem. Por isso a necessidade da encarnação. Por isso a necessidade dele se tornar homem. Por isso que ele precisou vir à Terra e viver entre nós na qualidade de um homem, na acepção total da palavra, só que sem pecado. Porque ele ali tomou o nosso lugar. E como Deus, uma única vez, ele morreu pelos pecados de todo aquele que nele crê. Mas uma segunda lição que a gente compreende é quanto que o pecado é um mal intolerável diante de Deus. Meus irmãos, toda a história de Gênesis 3 até Apocalipse 21 é a ação do Deus Todo-Poderoso para que o homem pudesse ser redimido. Então essa história nesse âmbito, nesse tempo tão grande, nessa complexidade na qual vivemos, só nos traz a memória que o pecado é algo gravíssimo diante de Deus. E que o despejamento da ira de Deus sobre o pecado é uma realidade que não pode ser esquecida. Então, nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos deixar o pecado como sendo uma questão social ou uma questão cultural. O pecado é uma ofensa à pessoa de Deus. O pecado é uma ofensa à glória de Deus. É uma ofensa à santidade de Deus, e o pecado receberá de Deus o justo juízo. Juízo esse, pago por Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então, ao mesmo tempo que nós aprendemos que o pecado é algo extremamente ruim diante de Deus, nós compreendemos que o amor de Jesus é incomparável. Nós não conseguimos e não conseguiríamos entender a extensão desse amor. No século XIX, um criminoso prisioneiro numa prisão na Inglaterra, conheceu o Senhor Jesus, e ele deixou escrito nas paredes da sua cela aquele hino: estranha graça de Jesus, que é capaz de salvar um pecador como eu. Então, Jesus não veio chamar os que são sãos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E ele é e tem um amor incomparável por nós. E volto a afirmar, as Escrituras nos ensinam que o sacrifício da expiação foi o ato perfeito de Deus. Ele é completo, ele é excelente. Nada pode substituir essa doutrina. Quando Lutero pregava que só a graça, só a fé, só Jesus, amém, tem que ser assim. A nossa vida com Deus é resultado da nossa entrega a Ele e da nossa entrega por causa de Cristo.
Nós adoramos a Deus porque nós nos apresentamos diante dele em nome de Jesus. Então, pecado é um mal terrível. O amor de Deus é algo incomparável. E a justiça de Deus foi feita através do sacrifício de Jesus, porque ele deu a sua vida por nós. Irmãos, a pergunta que fica é: o que vai acontecer para aqueles que recusarem a oferta de perdão de Jesus Cristo, de Deus através de Jesus? Então, isso nos vislumbra o inferno, isso nos vislumbra a eternidade recebendo a punição de Deus, que é viver num lugar longe e fora da presença de Deus. Então, o inferno deveria trazer terror na nossa vida, ou deveria trazer terror na vida daqueles que estão longe de Cristo, para que eles se despertem, se arrependam e voltem para o Senhor Jesus. Então, no dia do juízo, Jesus vai chegar para aqueles que o rejeitaram e vai dizer assim: afasta-se de mim, amaldiçoados, amaldiçoados, isso mesmo, nunca vos conheci. Então, aqueles que assistiram à crucificação, que rejeitaram a Jesus, são merecedores do juízo, o mesmo juízo que vai cair sobre todo aquele que recusar a oferta de salvação pela fé proclamada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, Getsemane foi um lugar importante nessa história. O momento de aflição de Jesus. E ele então opta, ele então escolhe ir para um lugar para estar na presença de Deus. É ali que ele curou, é ali que ele venceu, é ali que ele obteve as forças para continuar a sua missão. E hoje, você está sendo convidado por Deus para aproveitar o seu tempo e para se aproximar de Deus, para você entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, como diz Hebreus 4, para você sem temor entrar na presença de Deus em nome de Jesus, porque Ele é capaz de curar a dor mais profunda da sua alma, que é a dor provocada pelo pecado. Que Ele é capaz de fazer tal transformação na nossa vida, que Ele nos chama para um propósito, para glorificar o nome dEle. Que você esteja, nesses dias, enfrentando todos os temores que nos cercam, mas lembrando de que o que você precisa mesmo é andar na presença de Deus. Compreender que o propósito, o cuidado dele vai se cumprir na sua vida. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, agradecemos o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nesses dias sejam dias de arrependimento, de confissão de pecado, sejam dias de buscar o Senhor. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, do perigo de esquecermos e tirarmos os nossos olhos do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, dos vícios, do pecado, ó Deus, que nos cercam, que nos convida, que nos oprime. Ó Deus, que nós possamos com coragem vinda do Espírito Santo, nos apresentar diante do Senhor, para receber o perdão definitivo, o livramento. E se já tomamos a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor, se já andamos com o Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que possamos cumprir o propósito do Senhor, proclamando o Teu nome em toda a terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até amanhã.